Tehilim são salmos, salmos do rei David, o livro dos Salmos, que contém 150 capítulos, 150 salmos. Em conexão com a reza, há um costume em diversas comunidades de se recitar salmos, além da reza conforme instituída pelos nossos sábios, que consta no Sidur, toda a reza na sua ordem, Sidur é Seder, ordem. Além disso, após isso, também recitar salmos. E diversas comunidades, diversas sinagogas têm esse costume, até em público, de, além das orações, fazer essa recitação de salmos. Particularmente foi instituído pelo sexto Rebbe de Chabad, o sogro do nosso Rebbe, do Rebbe da nossa geração, foi instituído por ele, próximo da época na Segunda Guerra Mundial, etc., a recitação de salmos diária, inclusive nas sinagogas ou com o minyan, de forma tal que o salmo, como o salmo está, existem algumas divisões no livro de Salmos. Então, por exemplo, existe uma divisão em 7 partes. Dessa forma, a primeira parte é recitada no domingo, a segunda na segunda-feira, a terceira na terça-feira, assim por diante, e assim no espaço de uma semana a pessoa passa por todo o livro de Salmos, termina todos os 150 Salmos. Existe uma outra divisão no livro dos Salmos, que é uma divisão em 30 partes. E a pessoa lendo, então, são uma divisão em trechos mais compactados, mas a pessoa lendo cada uma dessas partes num dos dias, daí não é seguindo os dias da semana, mas sim os dias do mês. E aqui, quando nós falamos dias do mês, a gente se refere aos dias do mês, do calendário hebraico, do calendário judaico. Então, a primeira parte dos Salmos, os Salmos de 1 a 9, que é recitado no dia 1 do mês hebraico. Em seguida, no dia 2, a partir de lá, do 9 em diante, até o 17. Enfim, e dessa forma, no espaço de 29 e 30 dias do mês judaico, se passa por todo o livro de Salmos. Por mais que boa parte da nossa reza, da reza em si, da oração que já fizemos, no caso de manhã, por exemplo, ela é constituída de salmos, de capítulos do Tehilim, do livro de Salmos, mas mesmo assim, por exemplo, o Rebbe anterior, quando ele instituiu isso, ele foi enfático para dizer que essa não é uma instituição somente para comunidades hassídicas ou comunidades do Chabad, mas ele fala e conclamava a todos os judeus que nos nossos tempos, hoje mais do que nunca, a gente necessita de muita oração, de muita reza, muita conexão com Deus, de elevar e erguer nossos corações, nossas almas. Por isso ele conclamou, sugeriu, conclamou, pediu que em todas as comunidades se instituísse essa recitação diária de salmos, além das rezas, das orações. E de fato, em muitas comunidades há uma recitação de salmos, se não seguindo essa divisão mensal que a gente expôs, mas em outras comunidades são recitados alguns salmos, ou salmos de proteção, de bênção, no final das rezas, ou por cura de enfermos e assim por diante. Mas de qualquer maneira, tradicional, como nós dissemos, em muitas comunidades, isso não só na sinagoga, mas mesmo indivíduos que estejam rezando em casa ou sozinhos, que eles, além do texto padrão, do texto convencional das rezas, também recitem salmos todos os dias. Ou seja, a recitação dos salmos é algo muito poderoso, algo que tem um efeito espiritual grandioso, é algo que ergue nossas palavras, levando-as até diante do trono celestial e os nossos pedidos, necessidades. Então, mesmo que já rezamos, ou já realizamos toda a reza conforme o Sidur, nunca é demais acrescentar, e particularmente a recitação de salmos de Tehilim, que tem esse efeito e impacto muito especial.